iniciou assim. Maria Cândida, a jornalista Maria Cândida, muito atuante, me chamou na casa dela e falou, olha, Narciso, o jornal A Semana está para terminar. Não tem como. Não tem assinante, não tem anunciante. Isso foi mais ou menos que ano? Narciso? Isso foi mais ou menos que nós adquirimos a gráfica, se não me engano, em abril de 1984. Então foi por aí, 83, 84. Então ela me chamou, me falou a respeito do jornal A Semana. Eu falei, Maria Cândida, concordo plenamente e estou pronto para ajudar. Porque o jornal A Semana faz parte da cidade, faz parte do patrimônio da cidade. Vamos aproveitar. A gente está falando do jornal A entendendo? Semana. Eu vou... Essa aqui foi o Narciso que trouxe. Isso aqui é a raridade. Jornal A Semana. Esse aqui, vamos ver a data. De 1981, esse aí deve ser. 17 de outubro de 1981. Eu tenho número anterior. 40 anos, acabou de fazer. Ali naqueles ali tem número anterior a isso. Aqui a gente trouxe vários jornais números. aqui. E assim, vendo esses jornais, a gente acaba recobrando um pouco da memória, as histórias, o que acontecia em Divinópolis. Aqui tem a coluna Pontos de Vista da Edith Silva. Era grande escritora. Ela, depois o Batistão lia. Isso, exatamente. Essa coluna na rádio. Isso. Profundamente lamentável. Isso. A existência na Terra. Tinha aí o Ivan Silva, seu irmão, Silva. que era o colunista social da cidade. Tá, Palavra Livre, Maria Cândida, Maria com Cândida. Quem Está a Bola. Isso. Davi Raposo. Maria Cândida era Maracangalha. 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 Pseudônimos aqui. Tá entendendo? Aqui tinha um tal aqui de Chinelinho de Jesus, que é o que escrevia os Malfeitos. E eu, depois de muito tempo, eu fui descobrir que era o Manuel Gonçalves, grande Manuel, escultor. Então, assim, isso aqui é um patrimônio. José de Arimateia Mourão. Isso. José de Arimateia Mourão, dos mais antigos jornalistas de Divinópolis, uma pessoa formidável. Eu estou, inclusive, conversando com o neto dele. Vou reunir alguns textos do José de Arimateia para a gente publicar um livro. Uma das pessoas mais inteligentes que a gente teve em Divinópolis. Era uma lenda, viu? Uma lenda viva, o José de Arimateia. Tá uma aqui, pessoa ó, formidável. A Semana. Centenário, esse aqui traz um destaque. Centenário de Joaquim Lara. Grande maquinista Joaquim Lara. Era um maquinista, Joaquim Lara, que ajudou a construir aquela locomotiva que está na exposição lá na Esplanada. Dom Aloísio, em Divinópolis. Morou em Divinópolis, no convento. Dom Aloísio Loscheider foi um grande nome da igreja. Estudou aí no convento dos franciscanos. O Jornal A Semana é um dos mais importantes veículos da história da comunicação em Divinópolis. Remonta muito antes, né, Narciso, da sua chegada lá. O Jornal A Semana foi fundado pelos frades, pelos franciscanos. Isso. E na época, lá nos anos 40, era a forma que eles tinham de combater, era a briga, né? Era 40, mais ou menos 43. E a função do Jornal A Semana, inicialmente, era um trabalho das paróquias. Anúncios das paróquias, tudo relativo a todas as paróquias de Santo Antônio. Essa era a função do Jornal A Semana, sabe? Aí depois ele saiu daquele meio ali, não saiu do meio do seu coisa, mas ele abriu ao público, tá entendendo? Então o Jornal A Semana, na época, recebeu material que veio de Pirapora, tá entendendo? Junto com ele veio o Joaquim Inácio, foi um grande jornalista, um grande colaborador, inclusive, as bombas do RAF. Da Semana, tá entendendo? Da Gráfica Santo Antônio, tá? Então, compraram material, se não me engano, lá em Teófilo Otoni, depois compraram muito material em Belo Horizonte, os tipos, que era tudo manual, era tipografia, e tinha uma linotipo, uma máquina muito interessante, uma enorme máquina,
ela tinha uma fundiçãozinha ao lado, que a gente, no nome técnico seria um cadinho, né? Onde fundia os tipos. O linotipista tinha uma máquina tipo datilografia e trabalhava da esquerda para a direita. Olhando os textos, aqueles tabletinhos caíam aquelas letras caíam naquela fundição e formava aqueles pequenos tabletinhos. Aí ia para um compenedor e montava os textos. Está entendendo? Montava os textos, fazia a devida correção e tudo mais. Alguma coisa errada, tirava aquela parte, tornava aí para a fundição e imprimia o jornal. Quer dizer, era uma coisa muito interessante. Inclusive, essa linotipo, depois que nós desativamos e passamos lá mais a imprimir jornal, ele já entrou em outro sistema, que é no sistema offset, eu a doei para a prefeitura. Ela teve exposta lá no museu, sim, lá na Praça da Catedral. Hoje, se eu não me engano, ela está lá na estação ferroviária. Boa parte do acervo está guardado. Está lá. Está entendendo? Então era assim uma coisa muito interessante. Agora, com o tempo, já não dava mais para a gente dar continuidade no Jornal da Semana na Gráfica Santo Antônio. Tá? Então, retornando Jornal da Semana, eu tenho assim, fiz uns apanhados, umas pessoas me apresentaram os apanhados, e fala das fundadores do Jornal da Semana. Inclusive, eu vou dar uma olhadinha aqui, se você me permite. Claro, à vontade. Está entendendo? Nós temos aqui o fundador, um dos fundadores aqui. Deixa eu ver aqui onde está aqui, Joaquim Inácio e tudo mais, padre coisa. Diante do fracasso no Jornal Cristiano. Durante o tempo em que pertenceu aos seus cantos, a Semana teve como diretores e redatores vários freis. Né? Osório, Jerônimo, Respice, Saulo, Agostinho, Bruno, Pascoal, Miguel e Domingos. Tá? Além desse, assumiu a direção nos finais de sua ligação com o franciscano Inácio Vasconcelos. Tá? O Inácio, conhecido nosso aí do... Isso, conhecido Inácio Vasconcelos. Irmão do Zé Gordo também. Isso, irmão do Zé Gordo. Então ele assumiu lá a direção do Jornal Semana e foi para um determinado tempo. Está entendendo? E o primeiro diretor do Jornal Semana foi um engenheiro, tá? Que foi o primeiro diretor do Jornal Semana. Depois, aqui a gente vai tentar encontrar aqui no expediente, foi passando a gente tem aqui a data da fundação. Aí chegou um momento, então, empresa, acho que naquela época o expediente não tem aqui a semana, comércio, titulação editora Gráfica Santo Antônio, não tem a data aqui da fundação. Não tem. Mas o jornal fez parte durante décadas. Eu lembro já li muita coisa, lembro de muitas conversas do pessoal. O seguinte, existiu aqui um período em que havia uma briga, uma disputa muito grande entre os maçons e os franciscanos. Chegou, inclusive, a turma evita falar, mas isso chegou às vias de fato. O quebra-pau. Tem histórias cabulosas de maçom entrando dentro do santuário de cavalo. Era uma briga, uma coisa de louco. E aí chega o Frei Rafael, que tinha a coluna As Bombas do RAF, que combatia, então, o Chico Doido, que era um maçom que... Mas é isso mesmo, entendeu? O jornal, então, tinha também esse aspecto. Então, mas aí chega nesse período, lá do início, meados da década de 1980, que vocês adquiriram, então, a gráfica. Deixou de ser dos franciscanos. Mais ou menos em 1984, nós adquirimos a gráfica, chegamos a imprimir alguns números, mas depois chegamos à conclusão que aquilo não encaixava, não enquadrava dentro do sistema gráfico. Está entendendo? Então, ele passou a não mais ser impresso lá. Já estava na direção das Três Marias, né? Que era Maria Cândido, Maria Heloísa e a Maria Carrilho, que criaram a empresa... As Três Marias. As Três Marias. Está entendendo?
e foram tentando, está entendendo? Então, voltando naquela época, por exemplo, o Jornal Semana tinha uma impressão inicialmente de 1.400 números, chegou a 1.200. E depois foi caindo, está entendendo? Porque o jornal, é muito difícil um jornal de interior. Você funcionar, você administrar um jornal de interior é muito difícil. Porque hoje tudo depende do quanto, está entendendo? E para você conseguir uma assinatura, para você conseguir um anúncio, não é fácil. E esse pessoal de hoje não tem noção do quanto era difícil naquela época você fazer um jornal. Hoje, você imprime qualquer coisa, 1, 2 horas, você senta no computador, faz a diagramação. Exatamente. E já manda para a gráfica, isso é se você não imprimir em casa. Naquela época, você imprimir um jornal desse aqui, e às vezes até com mais páginas, cada letra você vai ir formando, pegava letra por letra, colocaria no componedor e fazendo o texto da esquerda para a direita. Está entendendo? Então, até que você preparava um jornal desse aí... Nossa, imagina, pegar, tem lá uma caixa com o tipo é a letra, né? Tinha lá uma caixa de letra A, de letra B, de letra C, de cada modelo. Cada modelo. Então, cada modelo aqui, você tinha uma caixa com as letras. Aí você ia lá e pegava a letra A, a letra B, isso, ia montando o texto da esquerda para a direita. Isso, você tinha a caixa alta, você tinha a caixa baixa, tá entendendo? Então, tinha lá os chapistas, né, que eram os verdadeiros artesãos. Até o espaço era um tipo, não era? Não, cada espaço. Você tinha que colocar. É um verdadeiro, um chapista, um verdadeiro artesão. É uma obra de arte. Eu ainda lembro muito das fotos que vinha naquele estoque. Como é que chama? Clichê. Clichê. Na época era clichê. A gente fazia, quando você queria uma foto, você fazia clichê. Coisa interessante. Que era um negócio extremamente difícil. Você olha no jornal dessa época, é por isso que os jornais tinham muito poucas fotos, era muito texto. Mas para você fazer essas fotos aqui, dava um trabalhão. Não, você tinha que mandar para a clichêria. Era um negócio demorado, era oneroso, tá entendendo? Inclusive, no convento da paróquia de Santo Antônio, tinha internos que fazia clichê de madeira. Inclusive, há poucos tempos, nós ainda tínhamos guardado uns clichês de madeira feitos pelos alunos do internato aí da paróquia de Santo Antônio. Então, era coisa assim, não era fácil. Você levar um jornal para a banca e falar, está pronto, não era fácil. Era muito demorado, era muito trabalhoso. Sabe o que é? Eu não sei, o povo não dava aquele valor que a coisa precisava ter. Tá entendendo? É um trabalho artesanal. Nessa época, a gente tinha aqui em Divinópolis Jornal A Semana, Jornal Agora e o Diário do Oeste. O Diário do Oeste. Tá entendendo? Então, o Jornal A Semana, como ele não era diário, ele tinha, assim, um faturamento muito curto. Porque as publicações que precisavam de ser diário, coisas da prefeitura, né, coisas oficiais, era publicado no jornal diário. Então, ficava pouca coisa por semana. Para o Jornal A Semana e, às vezes, até para o Diário do Oeste. Está entendendo? Então não era fácil. Era uma batalha e não era brincadeira. Aí vocês decidiram, então, a Gráfica Santo Antônio decidiu não imprimir mais o jornal. E aí decidiram seguir com a gráfica. Só para contextualizar, a turma mais antiga aí, falar de quem tem uns 45, 50 para mais, vai se lembrar da gráfica aqui na Rua São Paulo. Rua São Paulo. Para cima do salão paroquial, você tinha ali um prédio onde funcionava a gráfica. A Gráfica Santo Antônio. Na época que ela foi criada para atender a paróquia, né,
inclusive a entrada era pelo fundo, entrava pelo fundo. E ao lado, no fundo, na porta, tinha o cemitério Dos padres. dos padres. É. E às vezes a gente tinha que ir lá à noite abrir para qualquer coisa, o cabelo fazia assim. Você tinha que passar na porta do cemitério. Aí a Só pessoa tinha freio que... enterrado, que freia viva. Isso, tá entendendo? O cabelo fazia assim, tá Atentar entendendo? alguém, né? Aí depois nós abrimos a porta na frente, né? E fechamos a porta do fundo. E ficamos lá por um bom tempo. Aí os padres solicitaram que a gente fizesse a entrega do prédio. Nós fizemos várias tentativas, o prédio já estava muito estragado, era um prédio muito antigo, fizemos várias tentativas para continuar. Mas eles foram resistentes e não quiseram. Tivemos que sair. Ano foi isso? Isto, 1984, nós compramos, nós estamos lá 84. 84, quer dizer que seria 37 anos, né? Depois nós fomos ali para 7 de setembro, né? Entre a Minas Gerais e São Paulo, aonde estamos ainda retirando alguma coisa que ainda tem na Graça Santa Naquele Antônia. galpão ali, né? Naquele galpão, nós ficamos ali por muitos e muitos anos. Tá? Agora estamos no finalmente da Graça E aí Santa a Antônia. gente chega, com muito pesar, registra que a Gráfica Santo Antônio, uma das mais... Era a mais antiga, talvez, em funcionamento ainda em Divinópolis, né? Isso. Que era vocês e a gráfica do Oswaldo, do pessoal do Oswaldo. Tinha a gráfica do Oswaldo, tinha... que era na 1º de junho, né? Que era a gráfica Soares Nogueira, né? Não. O Oswaldo era funcionário e depois pegou a gráfica. Não, era a gráfica ali, era a gráfica Divinópolis, né? Divinópolis. Que ela está hoje lá na Avenida JK, sabe? E tinha a Gontijo também na Galeria Orion, que é uma das mais antigas também, uma das bem antiga de Divinópolis. A gráfica Gontijo, que ainda existe até hoje, sabe? Então as gráficas, nós chegamos a um certo ponto assim, ou você atualiza, ou você digitaliza tudo, ou faz tudo digital, ou então você está fora do mercado. Tá? Porque os impressos que hoje a gente praticamente já estava aí imprimindo, ainda estava imprimindo, já estava dando os últimos suspiros. A gente trabalhava muito com bloco de nota fiscal, tinha um volume muito grande. Né? Que nem isso mais, né? Não é isso mais. Isso acabou. E a coisa foi terminando, muitas coisas. Duplicata, nem mais, Olha, tá entendendo? Nota fiscal, bloco de pedido, fazer lá o pedido, acabou hoje. Acabou. Cara, velho, que pega, que lança aqui. Eu fico vendo esse pessoal que mexe com bebida, eles já andam com um aparelhinho perto, igual um celular, já lançam ali, Tudo. já sai quase que a nota fiscal. Não, já sai tudo ali, dali você já fotografa a pessoa e já manda aquilo para gráfica, tá entendendo? Já sai tudo. A coisa está tão avançada, eu sou observador, gosto de ficar olhando. Aí chega, vale tanto para CEMIG quanto para Copasa. Chega o cara lá, ele passa, ele pega o aparelhinho, ele põe lá no relógio, faz uma leitura lá na hora, o relógio já calcula, o aparelho já calcula e ele já emite. Já sai a fatura. Conta de água e luz já põe na sua caixinha. Já sai a fatura, já entrega para a gente na mão a fatura. Então, a evolução foi muito grande. Aí também de verdade tinha que ser. Nós não podíamos ficar nesse atraso, né? Toda a vida, né? Que a coisa não funciona. Hoje a coisa tem que funcionar. Gráfica hoje é digital, é e-mail, equipamento muito moderno. Muito moderno, tá entendendo? São hoje é muito mais as gráficas rápidas, tá entendendo? Você chega ali, daí 1 hora, meia hora, 10, 15 minutos, empresta na sua mão. Tá entendendo? Já no nosso caso, por exemplo, que a gente ainda estava trabalhando no sistema ainda offset, que ficou ultrapassado, tá entendendo? Então hoje é tudo digital. Tudo muito rápido. Tá entendendo? Então hoje a pessoa chega lá,
espera 4, 5, 10 minutos, 20 minutos, meia hora no máximo, ele está levando o impresso dele. Com qualidade. Está entendendo? Imprimir um livro antigamente era uma... Nossa, aquilo era um tempo muito grande, está entendendo? Até que você colocasse aquele livro na mão da pessoa, aquelas correções de texto, era difícil demais da conta, era muito demorado. Hoje o computador já corrige o texto. Né? Não, já faz tudo, está entendendo? Hoje nós temos impressora hoje, que já te entrega tudo pronto. Te entrega dobrado, encadernado, grampeado, tudo pronto. Sabe? E tem que ser assim, está entendendo? É o progresso. É. Nós temos que acompanhar tudo isso. Não nós ficamos parados no tempo e no espaço, nós vamos só ficando para trás. Igual está acontecendo muito com Divinópolis. Divinópolis está ficando muito no tempo e no espaço. Nós temos perdido grandes oportunidades aqui em Divinópolis. Né? Nós temos cidade de Carmo Cajuru aqui ao lado, que há pouco tempo atrás o pessoal de lá vinha trabalhar em Divinópolis. Hoje inverteu a situação. Aquele pessoal que vinha para cá já ficou lá e os nossos estão indo para lá. Está entendendo? Então a cidade cresceu. Tá? Administração muito boa, muito eficaz. Tá? Inclusive, quem quiser entender um pouco mais disso que está acontecendo em Carmo do Cajuru, não no programa, nós estamos ao vivo agora, mas quem nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, eu vou deixar aqui em cima, vou deixar aqui em cima o link da entrevista do Edson Vilela. Está aqui em cima nesse link aqui, você pode acessar. Ele esteve aqui no programa e falou um pouco disso, contou um pouco dessa história. Um senhor prefeito, dinâmico, cara elegante, um bom administrador. Se não me engano, já está em construção. Eles vão receber uma indústria, praticamente uma multinacional, que fabrica todos os insumos para medicamentos. Sim. Então, a muito curto prazo, você chega lá nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país, você chega lá, você vai comprar um medicamento, você vai lá, vê lá, produzido em Carmo do Cajuru, na cidade de Carmo do Cajuru, na rua tal, no estado de Minas Gerais, Brasil. É o Cajuru, do outro lado do mundo. E nós estamos aqui parados assistindo isso, está entendendo? Parece que parou no tempo e no espaço. Você vê, para nós conseguir fazer funcionar aquele hospital público, olha quantos anos que tem isso. Está fazendo décadas. Décadas. Está entendendo? Eu não sei o que está acontecendo com Divinópolis. Eu acho que Divinópolis parou. A única coisa que nós temos aqui crescendo muito é o botequim. Muito. A turma gosta, não gosta? Nossa, é muito bom. Mas está entendendo? Então nós estamos virando a capital do botequim. O que eu acho? Nós precisamos de empresa que gera emprego e renda, que leva o nome da cidade para fora. Nós perdemos agora recentemente a cidade tecnológica. Já estava pronto, já estava no papel. Tudo preparada, loteamento, tudo. Houve vários encontros de idas e vindas com governadores, com secretário de Estado. E a coisa ficou no papel. Cajuru já está lá, vai começando, me parece que já tem a cidade tecnológica deles. Aqui acabou, ninguém mais fala nisso. Então eu acho que a Divinópolis está perdendo muito espaço. Está entendendo? Nós estamos perdendo renda. De quem conhece a história. São quantos anos de Divinópolis? Olha, eu vou fazer agora, no início de ano, em março, 80 anos. Eu vim para cá enrolado nos panos. Então já... Eu São saí, 80 anos. 80 anos de Divinópolis. Quer dizer, eu me julgo um divinopolitano. Uma cidade que eu amo. Aqui constituiu família. Tudo. Constituí minha família. Está entendendo? Fiz boas amizades. Tá? Então é uma cidade formidável. É uma cidade que a pessoa chegar aqui, ele cresce. Está entendendo? Você tem espaço.
Porque Divinópolis tem tudo para receber grandes empresas. Tem gente que veio até lá do Machacalice. Veio gente até de Machacalice. Machacalice. Está entendendo? Você vê, nós temos aqui, qual cidade que tem 2 rios que passam dentro de uma cidade? Eu sempre falo isso. Isso é um privilégio de Divinópolis. Divinópolis tem 2 rios. 2 rios que passam em Divinópolis. Qual cidade que tem isso? Cidade que mal tem um ribeirão, que a gente tem o Itapecerica que corta a cidade, tem o Pará. Não, um traçado maravilhoso do planejador Antônio Olímpio de Moraes. Nós temos um traçado maravilhoso. Nós somos servidos de boas rodovias. Né? Nós estamos ao lado da capital. Então nós temos tudo. Nós temos tudo para explodir. Mas eu não sei o que acontece. Eu acho que nós estamos parados no tempo e no espaço. Nós temos perdido grandes oportunidades. Está entendendo? E eles falam que o cavalo arriado só passa uma vez na sua porta. Tem esse velho ditado que é uma verdade. São 2 coisas. Tem que primeiro saber quando o cavalo está passando e depois saber montar, né? Senão também o cavalo vai embora. Então nós temos perdido muita coisa. O cavalo já passou arriado na nossa porta e foi embora. Então nós estamos perdendo grandes oportunidades. Está entendendo? Você vê, nós temos grandes faculdades. Divinópolis está muito bem servido na parte de ensino. Né? Nós temos bons hotéis. Nós temos um traçado maravilhoso. A cidade tem um traçado maravilhoso, invejável. Né? Mas tivemos aqui a sorte de ter um grande prefeito, que foi Antônio Martins Guimarães. E é uma referência, e vai ser uma referência ainda por muitos anos, né? Mudou a história de Divinópolis naquela época. Está entendendo? Foi um grande administrador. Ele ficou 2 anos planejando. E o pessoal falava, mas cadê o Antônio Martins? Cadê o que o Antônio Martins está fazendo? Em 2 anos ele virou a cidade de cabeça para baixo. Divinópolis ficou conhecida. Saudoso Antônio Martins Tive Guimarães. a honra, o privilégio de conhecer, de conversar muito com ele. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Está entendendo? Fizemos reuniões na casa dele na época de campanha política, que ele me convidou que participasse da equipe dele. Tivemos lá na casa dele várias vezes em reunião política. Mas eu não entendo o povo. Perdemos. E perdemos feio. É uma coisa que você não entende. Um prefeito igual foi Antônio Martins Guimarães, perder da forma que perdeu. Depois ainda tentou novamente, né? Tentou. Já nos anos 90, mas infelizmente o Antônio Martins faleceu em um acidente de trânsito, ali chegando Itaúna, naquela curva que dá acesso, tem um pouco para baixo do Rio São João ali, né? Uma curva forte ali, logo, um acidente. Me parece que naquela época ele estava fazendo contato para a candidatura de deputado estadual. Ele tinha ido a Belo Horizonte resolver algumas coisas da candidatura dele a deputado estadual. Deputado estadual. Está entendendo? Então ele faleceu ali, lamentavelmente ele faleceu ali, ainda mas é um novo. Prefeito que realmente deixou um legado. Ficou na história. Que a gente ainda utiliza muita coisa ainda. Ficou na história de Divinópolis. Por causa do Antônio Martins. Antônio Martins. Assim, estamos caminhando para o final, mas eu queria muito agradecer a sua presença, contar um pouco dessa história. A gráfica já não está mais funcionando. Não, já não está mais funcionando. Tiramos todo no maquinário. Estamos agora nos restantes final da gráfica Santo Antônio. Eu senti que também chegou a hora. 80 anos. Não, tem muita coisa para imprimir ainda. Desde os 12 anos no serviço, é muito tempo. Nós vamos te dar uma missão, então, para você não ficar sem nada para fazer. Você guarda um pouquinho de tipo lá, para você montar uma Bíblia. Tá? Letrinha por letrinha lá. Então nós vamos te dar essa missão. Você vai montando uma Bíblia lá, para depois a gente imprimir. Isso. Mas realmente encerrar esse programa registrando essa história importante da gráfica Santo Antônio em todas as fases. Começou com os franciscanos, né, na época aqui do jornal A Semana, que é um patrimônio de Divinópolis. O jornal A Semana, depois dos franciscanos, aí quando os freis encerram, o jornal A Semana passou a ser
passou a ser propriedade do Eugênio Guimarães, Eugênio, Barbaça. o qual me forneceu alguns dados, que ele tem um bom conhecimento, me forneceu alguns dados, assim como o Constantino, através da filha dele, sabe? Uma menina espetacular, que nos deixou muito novinha, que partiu, que deixou saudade, que é a Ana Carolina Magalhães, que ajudou a elaborar, já deixou isso pronto há tempos, deixou na mão do Constantino. Essa história, tudo Essa isso. história, ela deixou pronto. Que nos deixou saudade, nos deixa saudade. A Ana Carolina Magalhães, que foi muito cedo, partiu muito cedo. Filho do Constantino. Constantino lá das obras. Isso, figuraça. Uma pessoa figuraça, uma pessoa maravilhosa. Antes do Eugênio, tem que fazer uma justiça aqui. Antes do Eugênio, passou para as Três Marias. Isso. O Eugênio Guimarães, depois o João Chaves. João Chaves foi o encerramento. E aí já estava Foi na toda mão de João Chaves. aquela dificuldade. Trabalhei numa semana, escrevi por semana nessa época. O meu editor lá era o Elvis Gomes, lá da UENG hoje, trabalhava lá no jornal. E então o jornal A Semana seguiu um caminho, a Gráfica Santo Antônio seguiu outro. Mas o jornal já há alguns anos, bastantes anos já, encerrou e agora chega ao fim então a Gráfica Santo Antônio. A Gráfica Santo Antônio. Depois de longos anos, né, com o início lá dos padres, depois na nossa mão. Mas chegou um certo tempo, tudo tem seu tempo. Tá entendendo? Então eu senti que o meu tempo, o que eu podia fazer, eu fiz. Cumpriu muito bem a missão. Cumpri. Tá entendendo? Em várias atividades que eu tive em toda a minha vida, tá entendendo? Chegou um ponto que eu falei, não, agora vou dar um tempinho para mim. É isso aí. Tá entendendo? Merece. Descansar, fazer algumas viagens, alguma coisa assim, e participar mais da minha família, estar mais junto com eles, mais. Muito bem, merece. Tá entendendo? Espaço Aberto de hoje conversou com Narciso de Souza, que tem essa grande parte da vida dedicada à Gráfica Santo Antônio, um patrimônio de Divinópolis, que vai ser lembrado aí por muito tempo. Obrigadão, meu caro. Obrigado. Prazer a você. te receber aqui. Prazer foi todo meu, Evandro.